Oi, turminha! Para dar continuidade à nossa aula, vamos continuar no nosso PET 3, na semana 6, e agora nós vamos falar de geografia. E o tema da nossa aula de hoje vai ser aprendendo sobre localização. Então, vamos lá. Nessa semana, você vai aprender como localizar os objetos, sendo você o ponto de referência. Você se lembra que na aula passada a gente trabalhou com pontos de referência, porém era como? A gente precisava chegar a um determinado local e para que a gente conseguisse chegar direitinho onde a gente queria, a gente localizava através de pontos de referência. Por exemplo, a gente falou, se eu quisesse ir, por exemplo, à escola, eu poderia falar, olha, minha escola fica perto de uma padaria, você vai virar a esquina direita, vai passar em frente a uma casa amarela e a escola está logo em seguida. Esse é um exemplo de ponto de referência de algum local que você quer chegar, certo? A gente trabalhou também sobre pontos de referência próximos às nossas casas, não foi mesmo? Hoje nós vamos aprender como localizar os objetos, sendo que o ponto de referência vai ser nós, vai ser você. Você será o ponto de referência. Vamos aprender um pouquinho mais? Quero que você observe as coisas que estão à sua frente. Converse com quem está com você sobre os objetos que você observou. Então vamos lá. À minha frente agora, eu tenho um computador. Eu estou gravando esta aula para vocês e bem na minha frente eu tenho o meu computador. Provavelmente você que está assistindo essa aula agora tem também um telefone na sua frente, ou um computador, ou um tablet. Mas eu consigo ver ainda outras coisas à minha frente. Eu tenho um livro bem na minha frente e eu tenho uma cadeira também que está à minha frente aqui, do outro lado da mesa que eu estou gravando a aula. Então, beleza, eu já consegui me localizar e sei os objetos que estão à minha frente. Se estivéssemos na sala de aula, seu professor perguntaria a você: quem está sentado à sua frente e atrás de você? Qual objeto temos do lado esquerdo da sala de aula e do lado direito? O que vocês guardam dentro da mochila? Há algum objeto fora da sala de aula? Há alguma coisa embaixo de você e em cima? Então, olha só. Provavelmente, nesta aula, se a gente estivesse dentro da sala de aula, eu iria perguntar para vocês: o que está à esquerda da sua carteira? Então, se você tivesse algum coleguinha sentado à sua esquerda, não é mesmo? Você diria, olha, do meu lado esquerdo está o meu coleguinha, por exemplo, Henrique. Ou então, por exemplo, eu estou aqui na minha carteira e do meu lado esquerdo eu tenho uma caneta, tá? Do meu lado esquerdo eu tenho uma caneta. Do meu lado direito eu tenho o mouse do meu computador. Lembrando que eu sou o ponto de referência. Na tela de vocês, a imagem vai ficar invertida. Vocês vão enxergar os objetos do lado contrário. Mas do meu lado esquerdo, esta aqui é a minha mão esquerda, eu tenho uma caneta. Do meu lado direito, eu tenho um mouse, tá bom? Como não estamos juntos, você vai olhar para os lados e observar tudo atentamente. Neste momento, você é o ponto de referência para visualizar tudo à sua volta. Quando precisamos chegar a algum lugar, precisamos da localização do lugar. Um ponto de referência ajuda muito, que é aquilo que a gente falou na aula passada. Para se localizarem, os seres humanos pré-históricos faziam marcação em superfícies e em paredes de pedra, como forma de identificação de suas localizações para que eles não se perdessem. Olha só, gente, então isso já vem acontecendo desde os povos antigos, lá na pré-história. Nós vamos ver muito ainda nas nossas aulas de histórias aqueles desenhos que é chamado de rupestres, que eles faziam nas cavernas, em paredes de pedra, ou mesmo também em morros, eles faziam, né, em montanhas, alguns desenhos que é para eles se localizassem, para quando eles, por exemplo, eles eram nômades, né, lembra que eles não tinham moradia fixa? Então, às vezes, eles saíam por longos dias para caçar,
não é mesmo? Ele saiu até mesmo em busca de algum outro alimento, né? Em busca até mesmo de conhecimento de outros povos. Então, para que eles não se perdessem, eles deixavam a marca deles registrada, desenhos muito rupestres ainda lá nas cavernas, para quando eles retornassem, eles sabiam direitinho aonde é que eles já tinham passado, onde que não, tá? Muitas civilizações antigas sabiam utilizar a posição dos astros e do Sol para identificar as suas posições geográficas e escolherem a direção a ser seguida em suas viagens. Então, olha só, os povos antigos também usavam os astros, que é o quê? Estrelas, satélites, né? Para eles se localizarem. Por isso que a gente até já viu falar, né, de algumas constelações que têm nomes, né? Algumas estrelas que têm nomes, porque era como se fosse o mapa deles. Eles olhavam para o céu e eles sabiam a posição de cada astro onde estava, ajudava eles se localizarem e até mesmo se moverem para outros locais, tá? Atualmente utilizamos os meios eletrônicos para ajudar na localização, como por exemplo o GPS. Então hoje em dia é muito comum, se a gente, por exemplo, for fazer uma viagem em um local que a gente não conhece, a gente liga o GPS do nosso carro ou mesmo do aparelho celular para localizar e a gente consegue ver perfeitamente. Olha, nós estamos nesse local do mapa, nós estamos nesse bairro, nesta rua e precisamos chegar lá na outra cidade, em algum outro bairro. O GPS, ele faz um mapinha direitinho de onde a gente deve passar, qual o melhor caminho para que a gente chegue direitinho no nosso destino, tá? Então vamos lá, atividade número 1. Fique parado em algum ponto da sua casa e observe cada detalhe. Agora vamos fazer o registro da nossa observação. Então você vai parar em algum local da sua casa e você vai me dizer o que é que tinha à sua frente. Então quando você parou em um determinado local, eu quero que você observe o que tinha à sua frente. E agora eu quero que você observe o que tem atrás de você. E também na letra C, o que tem do seu lado direito. O que você consegue observar do seu lado direito quando você ficou parado. E também relate o que você viu do seu lado esquerdo, tá? Então você está parado em um determinado local, você vai me dizer o que tem à sua frente, o que está atrás, o que você encontrou do seu lado direito e o que você encontrou do seu lado esquerdo. Número 2. Agora faça o desenho das informações da atividade. Represente de acordo com a sua visão e o ponto de referência. Lembrando que você foi o ponto de referência ali e a gente queria saber o quê? O que tinha na sua frente, o que tinha atrás, do seu lado direito e do seu lado esquerdo. E você vai representar essa informação através de um desenho, tá? Número 3. Observe a imagem abaixo e responda. Olha só, nós temos aqui, olha que legal isso aqui. Na letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. É chamada de coluna, tá? Então, essas são as minhas colunas. Olha, a coluna aqui em cima, ó, na vertical, é chamada de coluna. E essa linha aqui, olha, tá vendo? Na horizontal, aqui, ó, é a linha que eu vou seguir os comandos para vocês agora. Então, observa bem o comando agora. Qual figura está localizada na linha B, coluna 3? Vamos observar? Ela está próxima do castelo e distante do prédio. Então, vamos localizar, gente. Vamos pegar, então, a primeira referência que está pedindo aqui para a gente no comando. Está localizada na linha B. Olha o nosso ponto de referência, B. Está aqui, ó, bem aqui, certo? Só que está na coluna 3. Qual que é a minha coluna 3? Esta aqui. Então, vamos lá, olha, linha B, coluna 3. Olha só, 3 e a linha B aqui, ó, tá? Então, olha, nós podemos traçar aqui. Então, está na coluna 3, na linha B. O que é que está desenhado aqui? Está bem, olha só, olha, próxima do castelo e distante do prédio. Olha só. Conseguiram com esse tempinho aí? Olha a informação. Tem que ser algo que está distante do castelo, ó, está próximo do castelo e distante do prédio. Está na nossa, olha aqui, olha, na linha B e na coluna 3. Então, o desenho da coluna 3 é esse campo de futebol. E ele está na linha B.
Concordam comigo? Vamos para a letra B. A figura está localizada na última e coluna é 1. Então, olha, está na última linha, na coluna 1. Gente, nessa letra B, nós vamos fazer uma pequena correção. É assim, a figura que está localizada na última linha e na última coluna, tá? Nós vamos riscar esse 1 aqui, nós vamos colocar na última coluna. Então, vamos voltar lá. Ela está na última linha. Qual que é a nossa última linha? Nós temos a linha A, a linha B, a linha C, D e a linha E. Então, a nossa última linha é a linha E. E está na última coluna. Nós temos a coluna 1, 2, 3, 4. A última coluna nossa é a coluna 4. Então, nós vamos pegar aqui a coluna 4 e na última linha, que é a linha E. Então, o que a gente encontrou aqui nessa malha quadriculada, nesse ponto de referência? Foi esse prédio, olha, linha 4, linha E, coluna 4. Nós encontramos um prédio. Então, essa vai ser a localização nossa de acordo com essas referências, tá? Agora, vamos só. Para encontrar essa figura, saia do campo de futebol, ande 2 casas para cima, pare, vire à esquerda e ande 2 casas. Então, olha, nós vamos agora pegar um ponto de referência, que é o nosso campo de futebol. Então, vamos lá. Nós estamos no campo de futebol, que é na coluna 3, certo? E nessa primeira linha aqui. Nós vamos andar 2, olha só, o que está escrito lá. Saia do campo de futebol e ande 2 casas para cima. Então, nós vamos andar 1 casa, 2 casas. Então, chegamos nessa coluna aqui, certo? Nós vamos parar, então a gente parou. Vamos virar à esquerda e andar 2 casas. Então, agora nós vamos andar 1, 2 casas. Onde que a gente chegou? Saindo do campo de futebol, andamos 2 casas acima, paramos, viramos à esquerda e andamos novamente 2 casas à esquerda. Olha o que a gente localizou? Esse castelo. Estava bem aqui no nosso ponto de referência, tá? Então, essas atividades são para vocês começarem a se familiarizar com esses pontos de referência, com localização, a partir tanto do que a gente está aqui no espaço, a partir do nosso ponto de referência, que é a gente, e também quando a gente tem outros pontos de referência, para a gente se localizar. O que vocês têm que entender é que quando a gente tem pontos de referência, a localização de onde a gente precisa estar ou de onde a gente precisa chegar fica muito mais fácil do que se eu falasse com vocês, por exemplo, assim, se eu estivesse aqui no campo de futebol e quisesse chegar lá no castelo, mas é uma distância muito grande. Se alguém não falasse assim, olha, você vai andar tantos metros para frente, vai parar, vai virar à esquerda e tantos metros à esquerda, dificilmente vamos achar um castelo, por exemplo, no meio de uma área muito grande, de uma área aberta muito grande, ou de uma mata fechada muito grande. A gente precisa desses pontos de referência para que a gente consiga achar as localizações necessárias, tá ok? Então, faça atividades com muito capricho e com muita atenção. Um abraço para vocês!